Você já se pegou no meio da madrugada, observando o reflexo da sua porta? Não o reflexo claro, mas aquele borrado na escuridão, onde a moldura da madeira se confunde com o breu. E nesse momento de quietude forçada, você sentiu a certeza, a terrível e gelada certeza, de que havia algo do outro lado. Não um barulho, não um vulto, apenas a sensação, o peso de uma presença que está, pacientemente, esperando que você se mova, que você respire de forma errada. É um medo que não tem nome, mas que todos nós conhecemos. O pavor de ser visto quando você pensava estar completamente sozinho. Esse é o tipo de terror que se constrói lentamente, não com gritos, mas com o silêncio. Um silêncio que, em retrospectiva, sempre foi um aviso. É sobre esse tipo de silêncio que precisamos falar hoje. Um silêncio que se instalou em um ponto remoto da costa de Santa Catarina há mais de um século. Imagine o ano de 1907. O mundo estava em convulsão lenta, mas aquele canto do Brasil era ainda um lugar de mata densa, de praias isoladas e de uma neblina fria que vinha do mar e engolia tudo. Naquela época, a doença não era apenas um mal físico, era um estigma, uma condenação social. Não havia lugar para os doentes incuráveis, para aqueles com males persistentes, para os que a sociedade simplesmente queria esquecer. E quando a sociedade quer esquecer, ela constrói muros. Muros altos, de pedra bruta, longe dos olhos e dos ouvidos de quem vive em paz. Se você já sentiu que algo muito antigo e pesado está tentando se comunicar com você através da história, preste atenção. Porque o lugar que vamos desenterrar hoje não está apenas no passado. Ele está em um ponto cego da nossa consciência coletiva. Um ponto que exala um frio que você pode sentir agora mesmo, atravessando a tela. Se essa história está te puxando, se você se sente compelido a saber o que aconteceu ali, se você sente esse frio na nuca, que é a própria história te chamando, fique e se prepare. Porque o caminho para o fim deste mistério é longo e você vai querer garantir que não estará sozinho quando a próxima parte, a parte mais escura, começar. Considere isso um pacto, uma necessidade de companhia diante do que vamos encarar. O sanatório. Eu hesito em chamar de hospital. O termo mais preciso seria depósito. Um depósito de almas e corpos abandonados. A estrutura, conhecida na época por alguns poucos moradores locais apenas como a Casa da Pedra Fria, ficava situada em um promontório rochoso. O único acesso seguro era através de uma estrada de terra lamacenta que serpenteava montanha acima por quilômetros. De um lado, o Atlântico Bravo, do outro, a mata fechada. O vento ali era constante, uivando pelos corredores, e a neblina era uma visitante diária, uma capa úmida e sufocante que envolvia o prédio, impedindo que os raios de sol alcançassem plenamente as janelas gradeadas. A função oficial deste local, criado sob a égide da caridade e da saúde pública, era tratar doenças contagiosas graves e o que era eufemisticamente chamado de desarranjos nervosos persistentes. Na prática, era para onde iam os tuberculosos em estágio final, os leprosos, e qualquer um que fosse considerado uma ameaça à ordem social por sua loucura ou desespero. Eram pessoas que haviam perdido a voz no mundo. E era crucial, absolutamente crucial entender isto, que a partir do momento em que um paciente cruzava aqueles portões de ferro forjado, o mundo exterior se tornava um mito para ele. O cheiro. Isso é o primeiro que temos que tentar entender. A memória olfativa é a mais difícil de ser apagada. As poucas pessoas que, anos depois, ousaram se aproximar da estrutura abandonada, falavam em uma combinação nauseante. Não era apenas o cheiro de doença e desinfetante barato. Era o salitre do mar batendo na pedra, misturado com odores de éter. E por baixo de tudo isso, algo mais metálico, mais profundo.
Um cheiro de ferro velho e de sangue que secou há muito tempo, preso nas paredes espessas, e talvez, o mais sutil e perturbador, o cheiro de esperança murcha, aquele aroma pesado de algo que morreu lentamente e se tornou parte da fundação. O sanatório operava sob uma regra não escrita, mas rigidamente aplicada, e aqui chegamos ao cerne do nosso mistério, ao gancho de horror que define essa história em 1907. A taxa de mortalidade era previsivelmente altíssima. Pessoas doentes morriam. Isso não era chocante. O que era chocante e o que começou a levantar sussurros nas cidades vizinhas era a total ausência de registros de alta. Ninguém recebia alta. Pense nisso. Em qualquer hospital, mesmo em um de isolamento, em algum momento, alguns pacientes se recuperam. Mesmo que fosse 1%, eles saem, retornam para casa ou são transferidos para outras instituições. Aqui, não. Os livros de entrada eram minuciosos. Nomes, datas, supostos diagnósticos. Mas os livros de saída, vazios, exceto pela coluna reservada a óbitos. Se você entrava, você saía morto. E se não estava registrado como morto, bem, você continuava lá dentro. Para sempre. Isso gerou uma matemática macabra. O número de pacientes registrados como presentes estava sempre crescendo, enquanto a capacidade física do lugar permanecia a mesma. Para onde iam os que não estavam mortos, mas não tinham para onde ir? Os funcionários, que eram poucos e mal pagos, eram a antítese do que se esperaria de cuidadores. Não eram médicos de renome, eram homens rudes, com rostos marcados pela exaustão e pelo segredo, e enfermeiras pálidas, silenciosas, que pareciam ter absorvido a tristeza do ambiente até se tornarem transparentes. Eles nunca sorriam. Nunca falavam sobre o que acontecia para além dos portões de ferro. Quando iam à cidade para buscar suprimentos, farinha, sal, cloro e, estranhamente, grandes quantidades de cal virgem, eram tratados com uma mistura de repulsa e medo supersticioso. Eles eram os guardiões, não os curadores. Eles sabiam, é claro. Sabiam que os murmúrios que atravessavam a névoa não eram meras fofocas. Havia histórias sobre o Dr. Lins, o diretor e médico-chefe do local. Um homem que havia vindo da Europa com credenciais impressionantes, mas que parecia ter abraçado o isolamento catarinense com um fervor quase religioso. Ele não buscava a cura, ele buscava a compreensão. E na época, a linha entre a compreensão científica e a experimentação cruel era terrivelmente tênue. A rotina era um relógio de tic-tac lento e opressivo. O sol nascia, a neblina se dissipava levemente e os sons internos começavam. O ranger das portas de metal, o arrastar dos pés descalços ou com chinelos velhos nos pisos de cimento frio. Mas o que mais aterrorizava a vizinhança, o que os fazia manter as crianças longe da estrada que levava ao promontório, não eram os gemidos. Os gemidos eram esperados. O horror estava nos sons que não deveriam existir. Nos dias de vento forte, quando a fachada de pedra parecia chorar sob o impacto da umidade, as pessoas que viviam a quilômetros de distância juravam ouvir cantos, não cantos alegres ou religiosos, mas coros dissonantes, vozes secas e infantis misturadas a tons adultos, repetindo frases curtas e sem sentido, em um ritmo que não era humano, mas mecânico, como se estivessem ensaiando uma peça que nunca seria vista e que o público não deveria ouvir. Eram vozes de pessoas que não deveriam ter força para cantar. Imagine por um momento ser um paciente entrando ali em 1907. Você está fraco, talvez com febre alta. Você é levado através do portão. O cheiro te atinge como um soco. Você é despojado de suas roupas e de sua identidade. Você vê os outros pacientes, fantasmas em vida, alguns acorrentados, outros apenas catatônicos, olhando para o nada. Seus olhos são grandes, mas vazios como espelhos empoeirados.
E o mais importante, você vê a esperança desaparecer dos seus próprios cuidadores. Você percebe que ali o tratamento não é para te curar, mas para te manter quieto, para te manter contido até que seu corpo se renda, ou até que o doutor Lins decida que sua contribuição para a ciência acabou. O Dr. Lins tinha uma fixação em entender a resistência do corpo humano à dor e à doença mental. Ele acreditava que a loucura era uma manifestação física que poderia ser isolada e, quem sabe, extirpada. Isso significava que seus métodos eram brutais, mesmo para os padrões da época. Havia a hidroterapia extrema, onde os pacientes eram submersos em banheiras de gelo por horas ou expostos a duchas de água fervente. Havia o isolamento forçado em celas escuras, com paredes que pareciam absorver a luz e o som. Mas o mais assustador não eram os tratamentos visíveis. Era a sensação de que, mesmo na ausência de tratamento, o lugar estava sugando a vitalidade das pessoas. É como se a própria arquitetura do sanatório, aquela pedra fria e úmida, fosse porosa e estivesse se alimentando da energia vital. As famílias que enviavam seus parentes para lá, muitas vezes sob a promessa de cura, ou pelo menos de um ambiente disciplinado, logo desistiam de enviar cartas. As respostas eram raras, genéricas e evasivas. Sempre diziam que o paciente estava estável e em processo de observação. Nunca diziam melhorando. E quando a notícia do óbito chegava, era sempre um telegrama frio, seco, sem detalhes. E a recomendação era que, por conta da natureza contagiosa da doença, o corpo fosse enterrado rapidamente no próprio cemitério do sanatório, sem velório. Uma desculpa perfeita para evitar a inspeção. E assim, o sanatório se transformou em uma lenda viva. Não a lenda de um lugar mal assombrado por fantasmas, mas de um lugar assombrado pela própria presença contínua e ininterrupta da desgraça humana. Um lugar que existia fora das leis do tempo e do Estado. Um lugar onde a porta de saída estava permanentemente soldada. Para quem vivia na região, ir para lá era a frase que se usava em vez de morrer. E o maior terror não era a morte em si, mas a ideia de que mesmo depois de morto, você continuava prisioneiro daquela montanha, daquela névoa, daquele silêncio que nunca era realmente silencioso. A fundação do mistério, portanto, não está em um evento sobrenatural inicial, mas em uma falha terrível e deliberada na lógica humana. Onde estão os pacientes que entraram, não morreram e não saíram? Essa é a pergunta que nos leva para dentro das paredes. Essa é a pergunta que, mesmo mais de 100 anos depois, ainda ecoa pelos corredores vazios da Casa da Pedra Fria. Se o corpo não se rendia à doença, ele se rendia ao que o Dr. Lins fazia. Ou, e essa é a possibilidade mais perturbadora, ele era simplesmente reorganizado, transformado em algo útil. Na próxima parte, vamos começar a olhar os arquivos, os fragmentos de diários e os relatórios internos vazados. Vamos entender quem foi o Dr. Lins e o que ele realmente estava construindo naquele isolamento. E por que, para ele, a alta médica era a única falha inaceitável em seu grande e terrível experimento. Mas antes de encerrarmos esta introdução, feche os olhos por um segundo e tente ouvir além do barulho da sua vida. Você ouve o vento úmido batendo na pedra? Você consegue sentir o cheiro de salitre e desinfetante? É uma imagem persistente, não é? Lembre-se, o maior terror não é o que nos ataca de repente, mas o que nos espera pacientemente. E essa história, assim como o sanatório, não vai a lugar nenhum. Ela está aqui, esperando que você volte para escutar o que realmente aconteceu atrás daqueles muros, na escuridão de 1907. E se você está sozinho agora, talvez devesse olhar por cima do ombro. Não é o vento que está respirando, é a história.
Você já se pegou parado no meio de um cômodo, no silêncio da madrugada, e a única coisa que conseguiu ouvir foi o pulsar lento do seu próprio sangue nas veias. Aquele som grave e ritmado que insiste em lembrar que você está vivo, mas que também está muito, muito sozinho. Se a resposta é sim, você tem uma pequena amostra da atmosfera que envolvia aquele hospital em Santa Catarina, em 1907, embora lá o pulso não fosse o da vida, mas o da espera. Uma espera que nunca terminava, pois a alta era apenas um mito, uma cruel ironia suspensa sobre leitos de ferro frio. Na parte 1, falamos sobre o isolamento físico e moral daquele lugar, como ele se construiu à margem do mundo. Mas o verdadeiro horror daquele manicômio, daquele asilo, ou seja lá o nome que o Dr. F quisesse dar à sua criação, estava na engenharia do esquecimento. Não era apenas um prédio, era um filtro, e projetado para reter a essência humana e dissolvê-la lentamente. E a arquitetura era cúmplice, silenciosa e implacável. Pense nos corredores. Eles não eram longos, eles eram intermináveis. Pintados em tons de verde écre, aquele verde doentio que se vê em hospitais antigos e que parece sugar a luz restante. Eles eram projetados sem janelas externas óbvias. A luz vinha de lâmpadas incandescentes fracas ou, durante o dia, de clarabóias sujas, que apenas permitiam que a luz solar entrasse como uma poeira esmaecida. Essa luz nunca era suficiente para banir as sombras dos cantos, e as sombras, você sabe, são excelentes guardiãs de segredos. Elas se movem quando você não está olhando. Elas parecem mais densas logo atrás da sua nuca. E em um lugar onde ninguém podia sair, onde a única paisagem eram as paredes, essas sombras se tornavam a companhia constante, o único sinal de movimento em uma rotina estagnada. A rotina, meu Deus, a rotina era a ferramenta mais afiada que o Dr. F possuía. Em hospitais normais, o tempo é linear, medido por visitas, refeições e a expectativa de melhora. Lá, o tempo era cíclico, repetindo-se de forma idêntica e opressora, até que os pacientes, e em muitos casos os próprios enfermeiros, perdessem a capacidade de distinguir um dia do outro. A única marcação temporal confiável era o sino metálico, um som seco e estridente, que tocava religiosamente às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde e à meia-noite. 4 batidas que demarcavam o dia, mas que, na verdade, apenas reforçavam a prisão. Aquelas batidas não traziam esperança, traziam apenas a certeza de que mais um ciclo havia se fechado sem que nada mudasse. Escute, se você está sozinho agora, no silêncio, tente imaginar esse sino, não um sino de igreja, mas um sino de alarme de fábrica, frio e impessoal, vibrando na sua caixa torácica. Os tratamentos eram a parte mais sombria dessa repetição. O Dr. F., um homem de poucas palavras, mas de olhares penetrantes e quase maníacos, não estava interessado em curar a mente. Ele estava interessado em domá-la. Ele via a loucura não como uma doença a ser tratada, mas como uma falha moral, um desvio que precisava ser forçosamente corrigido. E para a correção, ele empregava métodos que hoje nos parecem bárbaros, mas que na época eram defendidos com um fervor quase religioso pela comunidade médica isolada. Havia os banhos frios. Não um banho rápido para refrescar, mas horas de imersão forçada em água gelada até que a pele ficasse azulada e os lábios tremessem incontrolavelmente. A teoria era que o choque térmico reinicializava o sistema nervoso. Na prática, era tortura disfarçada de ciência. Eram métodos que visavam a quebra, a submissão total, até que o paciente não tivesse mais energia para lutar, restando-lhe apenas a obediência e o olhar vazio. E havia os medicamentos. Os medicamentos de 1907. Misturas misteriosas, preparadas no laboratório hermético do Dr. F.,
administradas em doses que variavam do sedativo mais potente ao estimulante mais febril. Ninguém, exceto o próprio Dr. F. e talvez sua enfermeira-chefe, a senhorita Helga, sabia exatamente o que estava sendo injetado. Eram substâncias que induziam um sono profundo, sonhos vívidos e terríveis, ou, inversamente, estados de euforia descontrolada, seguidos por quedas vertiginosas na mais profunda melancolia. O objetivo, novamente, não era a estabilidade, mas a alteração forçada da percepção. O paciente precisava sentir que seu corpo e sua mente estavam fora de seu controle, pois a grande lição do hospital era: você não manda mais em si mesmo. Essa é a primeira e mais importante etapa para entender por que ninguém recebia alta. A alta pressupõe que você recuperou a capacidade de funcionar no mundo exterior. Mas, no Hospital São Lázaro, se é que podemos chamá-lo assim, a função era sistematicamente removida. As pessoas entravam com problemas, sim, com tristezas, neuroses ou delírios, mas saíam desprovidas de personalidade, cascas vazias que mal conseguiam sustentar o próprio peso. Eu preciso que você preste atenção a isso, porque é aqui que a história deixa de ser apenas história e começa a incomodar você pessoalmente. Pense no conceito de identidade. O que nos torna quem somos? Nossas memórias, nossas relações, nossa rotina. Quando todas essas coisas são removidas ou manipuladas, quando você não consegue confiar no seu relógio, na sua comida ou nas faces que o cercam, o que resta? Os pacientes de São Lázaro gradualmente se tornavam fantasmas vivos. Eles paravam de falar porque sabiam que as palavras eram distorcidas ou usadas contra eles. O silêncio era a única defesa que lhes restava. E o silêncio naquele lugar era uma entidade viva, opressora. Imagine um corredor de 40 metros, onde há 10 pessoas sentadas em bancos de madeira, mas o único som audível é a sua própria respiração. Essa respiração, que não é a sua, mas a de quem está ao seu lado, ou a da sombra no canto. Se você está aqui comigo, se você conseguiu chegar até este ponto da narrativa, feche os olhos por um segundo e sinta essa pressão, esse ar denso. Se você sente que há uma verdade estranha aqui, um pacto silencioso de que precisamos seguir em frente, por favor, me acompanhe até o final. E se achar que esta história merece ser conhecida, junte-se àqueles que entendem o horror sutil que nos cerca. Voltando ao Dr. F., ele não era um sádico óbvio, não no sentido de que sentia prazer em gritos. Seu sadismo era frio, intelectual. Ele via o corpo e a mente como máquinas defeituosas que ele deveria consertar, mesmo que o conserto exigisse a destruição total do modelo original. Ele mantinha diários detalhados, escritos em uma caligrafia perfeita e austera, descrevendo cada sintoma, cada regressão, cada sucesso no desmantelamento da vontade. Esses diários eram o seu orgulho, a prova de que ele estava à frente de seu tempo, um pioneiro que não temia ir aonde a moralidade comum recuava. A enfermeira Helga era a sua sombra, a executor fria e eficiente. Helga nunca sorria, nunca elevava a voz, mas seu toque era como o gelo. Era ela quem administrava as injeções noturnas. Era ela quem garantia que a disciplina fosse mantida com uma rigidez militar. Ela andava pelos corredores com sapatos de sola de couro que produziam um som seco e ritmado. O tac, 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 que era a trilha sonora da opressão. E o mais perturbador em Helga não era sua crueldade, mas sua convicção absoluta. Ela acreditava que estava servindo a Deus e à ciência ao lado do Dr. F. E o que acontecia quando um paciente parecia melhorar? Isso é fundamental. Quando um paciente começava a demonstrar lucidez, a formular perguntas inteligentes ou a exigir a liberdade, o Dr. F não o via como um sucesso. Ele via como uma ameaça.
A lucidez era um sinal de que a correção não havia sido completa. Portanto, a melhora era punida com o agravamento do tratamento. Uma tentativa de fuga resultava em reclusão no quarto acolchoado, que, por sinal, não era acolchoado para proteger o paciente, mas para abafar os sons. Um pedido veemente de alta resultava em doses mais altas dos sedativos. Com o tempo, os pacientes aprenderam. Eles aprenderam que a única maneira de sobreviver era se tornar invisível. Eles imitavam a demência, a catatonia, o silêncio absoluto. Eles se tornavam o que o hospital esperava deles, recipientes vazios. Mas até mesmo esse mimetismo era perigoso, pois o Dr. F monitorava as pupilas, a respiração, o menor tremor das mãos. Ele estava sempre à procura da faísca de resistência que precisava ser apagada. Havia um quarto específico perto do escritório do Dr. F, que era motivo de boatos e terror sussurrado entre os poucos que ainda ousavam falar. Era o quarto onde os pacientes passavam pela fase final do tratamento. Ninguém entrava lá, exceto o Dr. F e Helga, e o paciente geralmente passava semanas lá dentro. Os sons que emanavam daquele quarto eram os piores, mas não eram gritos de dor intensa, o que seria quase um alívio. Eram sons de perda. O som de algo sendo irremediavelmente quebrado. Choros longos e monótonos, seguidos por silêncios perturbadores. E então, às vezes, um riso histérico e sem motivo. O riso de quem finalmente perdeu a conexão com a realidade. E depois da fase final, o paciente retornava ao convívio. Mas ele não era o mesmo. Ele era quieto demais, submisso demais. Seus olhos não focavam mais no horizonte, mas sim no chão, como se estivesse procurando algo que havia caído e não podia ser recuperado. Eram esses pacientes que o Dr. F considerava estabilizados. Mas mesmo para esses não havia alta. E aqui chegamos ao cerne da loucura do hospital. Se os pacientes estão estabilizados, por que mantê-los presos? Porque a alta para o Dr. F significava admitir que a ciência dele havia terminado seu trabalho. E se o trabalho terminava, o laboratório fechava. Ele estava criando uma coleção de mentes destruídas, um museu de obediência forçada. O horror daquele lugar não era a morte súbita, mas a morte lenta da alma, o esvaziamento metódico de tudo o que era pessoal e valioso. Eles mantinham a memória da vida lá fora, viva o suficiente para causar dor, mas não o suficiente para servir de motivação para lutar. Era como um espelho sujo. Você via sua imagem refletida, mas ela era tão distorcida e embaçada que você duvidava que fosse realmente você. E o que o hospital fazia com aqueles que se recusavam terminantemente a se submeter, aqueles que mantinham a chama da sanidade acesa até o último momento, aqueles que persistiam em lembrar o dia e o nome da esposa que os esperava. O Dr. F tinha um método final, mais terrível do que qualquer banho frio ou injeção. Ele os fazia desaparecer. Não havia um registro de óbito claro para todos. Havia pacientes que simplesmente eram realocados para a ala oeste, uma parte do hospital que era mantida trancada e que, diziam os sussurros dos enfermeiros mais antigos, era reservada para os casos irrecuperáveis, ou, como ele os chamava, os fracassos de adaptação. Ninguém nunca via esses pacientes da ala oeste novamente. Os lençóis de cama eram trocados, os pertences eram catalogados e o leito era preenchido por um novo nome em poucos dias. Era como se o hospital tivesse absorvido o indivíduo por inteiro. Se você está pensando que tudo isso é apenas um pesadelo distante, um eco de um tempo brutalmente passado, eu peço que reconsidere. A verdadeira ameaça da história de São Lázaro não está nas injeções de 1907, mas na facilidade com que a mente humana pode ser moldada e quebrada pela repetição, pela ausência de luz e pela convicção autoritária.
O terror psicológico se alimenta disso. Nós estamos nos aproximando da revelação final, da terceira parte desta história, onde descobriremos o verdadeiro destino daquelas pessoas. Mas, antes de avançarmos, eu preciso que você sinta o cheiro. O cheiro de éter, mofo e um leve odor de ferro, que alguns diziam ser sangue velho. Esse cheiro era a respiração do Hospital São Lázaro, e ele está se tornando mais forte. Se você já se sentiu pressionado, invisível, se já teve a sensação de que o mundo espera que você seja menos do que você é, você entende a opressão que pairava sobre aquela ala. E se você entender se esta história for real para você, deixe uma marca nos comentários. Escreva "Eu ouvi" ou apenas um ponto final. É importante que saibamos que não estamos sozinhos testemunhando isso. O silêncio do hospital era quebrado por um único som que causava pânico. Não apenas nos pacientes, mas nos poucos enfermeiros que tinham alma. Era o som do carrinho. Um carrinho de metal, com rodas mal lubrificadas, que era usado para transportar as bandejas de comida. O problema não era o carrinho em si, mas a sua frequência. Ele passava pelos corredores longos à meia-noite e às 3 da manhã, e ele nunca levava comida nesses horários. A enfermeira Elga o conduzia, e todos sabiam que ele estava levando algo ou alguém para a ala oeste, ou talvez para o que estava além da ala oeste. Aquele som metálico arrastado e repetitivo era a canção de ninar da morte. E quando a manhã chegava e o sino tocava novamente às 6, o leito estava vazio. Nenhum registro, nenhuma explicação, apenas a certeza opressiva de que a única forma de alta naquele lugar era a dissolução, o desaparecimento total. Ninguém recebia alta porque, naquele hospital, o Dr. F. não tratava os enfermos. Ele estava apenas colecionando almas que ele conseguiu convencer de que elas nunca existiram de verdade. E essa é a semente do terror. Agora olhe para os cantos mais escuros do seu quarto. Será que você consegue ouvir o ranger daquele carrinho se aproximando? Ele para quando você presta atenção, mas ele está lá. Ele está sempre lá. Você já parou para pensar na diferença real entre ser curado e ser esquecido? Não estou falando de ser liberado de uma doença, mas de ser apagado, de ter sua essência lixada, até restar apenas uma superfície lisa e fria. Se você chegou até aqui, se você ouviu as partes anteriores desta história, você fez um pacto silencioso com a escuridão. Não pare agora. Você precisa entender o que se esconde na palavra alta quando ela é proibida. Abrace este desconforto. Se você está sozinho, talvez seja a hora de trancar a porta. Ou, quem sabe, deixar uma fresta aberta para que algo possa te observar. O Dr. Vitor não era um homem. Ele era a manifestação da permanência. Naquela manhã, ou talvez fosse noite, o tempo havia se dissolvido nas paredes úmidas do sanatório de Santa Catarina. O que restava da investigação era apenas um fio de sanidade pendurado sobre um abismo. O cheiro de éter e ferrugem havia se tornado insuportável, mas era um cheiro familiar, como o de um açougue, onde a carne nunca é totalmente limpa, mas apenas mascarada pelo desinfetante. Lembre-se do que dissemos. Ninguém recebia alta. E a explicação para isso não estava em nenhum prontuário médico, mas sim no subsolo, onde a arquitetura se curvava à necessidade. O último ponto de convergência era a capela, um lugar estranhamente bem iluminado para o padrão sombrio do hospital. No entanto, se você olhasse bem, notaria que a luz não era natural. Não vinha do sol, mas de lâmpadas incandescentes que piscavam ritmicamente, como um coração mecânico falhando. E no centro da capela não havia um altar, mas uma porta de carvalho maciço, tão espessa que parecia absorver o som. Quem ousou se aproximar sentiu o ar mudar. Não era mais o ar pesado e doente dos corredores. Era um ar estático, denso,
carregado de ozônio, como se um motor gigantesco estivesse funcionando logo atrás daquela madeira antiga. E mais importante, o cheiro de cobre, o cheiro de sangue seco, era ali esmagador. Aquela porta era o ponto cego da instituição. O lugar para onde iam aqueles cuja cura não era mais possível. Aqueles que haviam progredido em suas doenças, mas que ainda não haviam atingido o estado final da alta. O Dr. Vitor estava esperando. Ele não tinha pressa. Seu jaleco, sempre impecável, parecia brilhar sob a luz artificial. Seu sorriso, sempre frio e educado, agora continha uma ponta de triunfo. Ele não estava ali para tratar, mas para revelar. Ele deslizou a mão por um painel de pedra ao lado da porta e ouvimos o som de engrenagens antiquíssimas se movendo, um lamento lento e metálico. A porta se abriu para revelar uma escadaria de ferro que descia para a escuridão absoluta. Vitor não convidou. Ele afirmou: "O Senhor não está aqui para me prender. Está aqui para entender o propósito. É fundamental que se compreenda a logística. Descemos. E você, se pudesse sentir o que se sente descendo degraus onde a umidade é quase palpável e onde o som da sua própria respiração parece um trovão, você saberia o que é o terror da inevitabilidade. No fundo da escadaria, o que encontramos não era uma morgue nem um laboratório secreto. Era algo muito mais complexo e infinitamente mais perturbador. Era uma câmara circular, feita de pedra escura, no centro da qual havia uma espécie de poço ou talvez um reservatório. Eram inúmeros dutos de cerâmica, similares aos usados em encanamentos antigos, que convergiam para o reservatório central. E desses dutos ouvia-se um som. Não gritos, não lamentos, mas um zumbido constante, baixo e vibrante, como o som de mil mentes, tentando pensar a mesma coisa ao mesmo tempo, sem sucesso. A câmara era a sala de processamento. Vitor começou a falar e sua voz, que antes era calma, agora assumia um tom de pregador, de profeta de um culto esquecido. O que é a doença, meu caro? É desorganização. É a mente ou o corpo lutando contra o que deveria ser. Nossas almas são ruidosas, cheias de vaidade, de desejos egoístas, de pensamentos inúteis. Elas perturbam o silêncio necessário do universo. Este hospital, ele gesticulou para a câmara sombria, não trata o corpo físico. O corpo é apenas o invólucro que trazemos para a limpeza. Ele parou, seus olhos fixos em um ponto invisível no teto baixo. Quando a mente está doente, quando a alma está corrompida pela experiência mundana, ela precisa ser reformatada, purificada. E purificar, Senhor, não é perdoar. É extrair, é tirar o excesso, a confusão, o ruído. Ele explicou, com uma clareza aterrorizante, o verdadeiro significado dos tratamentos que causavam letargia, amnésia e o progressivo desinteresse pela vida. Os elixires, as dietas restritivas, o silêncio forçado. Tudo isso não era para curar a doença, mas para enfraquecer a barreira do ego, do eu. Os pacientes não estavam ficando loucos, estavam sendo esvaziados de si mesmos. Os dutos que convergiam para o reservatório eram a destinação final. O hospício lida com o que é inútil para a sociedade, não é? O louco, o demente, o incorrigível. Mas eu lhe digo que mesmo nessas cascas há uma energia persistente, um vestígio de consciência que pode ser aproveitado. Ninguém recebe alta, Vitor sussurrou, e o som reverberou nas paredes frias. Porque a alta é o término do processo. Eles são liberados, mas não para o mundo externo. Eles são liberados do eu. E o que resta? Ele apontou para o reservatório. Era claro. Não havia corpos ali. Havia apenas uma substância densa e leitosa, que pulsava suavemente sob o zumbido. Era a essência psíquica residual, a memória destilada, o fragmento da força vital. O hospital de 1907 não era uma prisão. Era uma refinaria.
Os pacientes eram o minério e Dr. Vitor era o minerador. Eles se tornam parte da fundação, parte da estabilidade desta casa. Ele concluiu, quase com ternura. O que o senhor pensa que mantém esta estrutura em pé, isolada, operando por décadas sem falhar? O poder do esquecimento, meu caro. A energia do ser que parou de lutar. Aquelas pessoas, as centenas de almas que entraram e nunca mais saíram para o sol de Santa Catarina, estavam ali, dissolvidas na penumbra, mantendo as engrenagens daquela abominação girando. Sua dor, sua confusão, sua própria identidade, tudo era absorvido para criar o silêncio operacional perfeito que permitia ao Dr. Vitor continuar seu trabalho. Eles não morriam. Eles se tornavam a própria doença da casa. A revelação atinge você com a força de um soco no estômago. O verdadeiro horror não é o que o Dr. Vitor faz, mas o quão eficiente e silencioso o processo é. Ninguém sente falta dessas pessoas, porque a sociedade já as havia descartado. O hospital apenas acelerou a transição. Vitor então se virou, e pela primeira vez vimos a vulnerabilidade em seu olhar, mas não a vulnerabilidade humana. Era a fragilidade de uma máquina que precisa ser reabastecida. Eu sou o guardião da alta perfeita, ele disse, erguendo o que parecia ser uma seringa de prata longa e curvada. E o senhor, com sua curiosidade e sua teimosia, provou ser o mais puro dos espécimes. A resistência gera uma energia de altíssima qualidade. Naquele momento, percebemos que não éramos investigadores ou narradores. Éramos o próximo paciente. O pavor não veio do grito, mas da aceitação fria de Vitor. A alta era inevitável. Houve uma luta, é claro, desesperada e fútil. Tentamos subir os degraus de ferro, mas a câmara parecia girar e o zumbido das almas absorvidas se intensificou, criando uma vertigem ensurdecedora. O último fragmento de lucidez que restava era a certeza de que, se Vitor nos alcançasse, não haveria descanso. A morte teria sido um alívio. O que ele oferecia era a eternidade na forma de um fluido viscoso e consciente. Não sabemos exatamente como o investigador original conseguiu escapar. Talvez a própria presença da força vital de Vitor estivesse momentaneamente desviada pela necessidade de coletar a nova matéria-prima. Talvez tenha sido um mero lapso, um erro logístico que permitiu um segundo para correr, para subir a escadaria escura, enquanto os dutos uniam e a porta de carvalho se fechava atrás com um estrondo que selou não apenas a câmara, mas o segredo. Ele não levou provas materiais. A única prova era o terror grudado em sua pele, o som do zumbido das almas aprisionadas ecoando em seu crânio. Ele fugiu, rastejando para fora do hospital, deixando para trás o odor de cobre e de cura artificial. Ele voltou para a luz do sol, para o burburinho de Santa Catarina, mas ele nunca mais foi o mesmo. Ele carregava consigo a certeza. O hospital continuava operando. O destino do sanatório em 1907, ou nos anos que se seguiram, é nebuloso. Registros desapareceram. O local hoje pode ser apenas uma ruína ou pode ter sido engolido pela floresta. Mas isso não importa, porque a verdade que o Dr. Vitor revelou é que a alta que ele oferecia é universal. É o silêncio. É a perda da identidade. Pense nisso agora, enquanto você ouve esta voz no escuro. Quantas vezes você se sentiu esvaziado? Quantas vezes a sociedade, o trabalho, ou mesmo a rotina, o fizeram sentir-se como um mero receptáculo, esperando ser preenchido por ordens e expectativas alheias? A doença que o Dr. Vitor tratava pode não ser loucura, mas sim individualidade. E se você está se sentindo incomodado, se essa história tocou uma corda que você preferia manter intocada, isso significa que você está vivo o suficiente para sentir o medo. Se você sentiu o ar frio, se você ouviu o zumbido, deixe um comentário abaixo. Diga apenas, eu ouvi o zumbido.
É o nosso pacto de silêncio, a nossa prova de que não estamos sozinhos, mesmo que o sanatório de Santa Catarina tenha tentado nos ensinar o contrário. Compartilhe isso com alguém que você sabe que tem medo de ficar sozinho no escuro, porque algumas histórias não devem ser mantidas apenas em uma mente. O Dr. Vitor acreditava que a paz só é alcançada quando a mente se torna estática, quando o indivíduo é absorvido pela necessidade maior do sistema. E ele ainda está por aí, em algum lugar, ou em muitos lugares, supervisionando a logística do esquecimento. E agora que você sabe o que acontece com quem não recebe alta, olhe ao redor. Olhe bem para o seu quarto. Ouça a quietude. Tem certeza de que o silêncio que você está ouvindo é o seu, e não o resultado da alta perfeita de outra pessoa, liberada de seu próprio eu, mantendo a escuridão em pé? Tem certeza de que você não começou a se sentir um pouco mais leve hoje, um pouco mais vazio? Porque o processo é lento, mas o Dr. Vitor sempre recebe sua matéria-prima, e ninguém nunca de fato recebe alta.